Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 3, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Em um distrito de irrigação, um sifão de 2 polegadas de diâmetro possui as dimensões indicadas na figura 3.19 e é colocado sobre um dique. Estime a vazão esperada sob uma carga hidráulica de 0,50 metros e a carga de pressão disponível no ponto médio do trecho horizontal do sifão. Adote os seguintes coeficientes de perda de carga localizada. Entrada 0,5, saída KS igual a 1, curva de 45, K igual a 0,2. Material da tubulação ferro fundido com revestimento asfáltico. Utilize a equação de Darcy-Weisbach. Bom, para resolver aí o exercício, né? Ele quer saber vazão. Então, vou começar falando aqui sobre vazão. Vazão é dado por uma velocidade vezes área. Ele forneceu diâmetro, né? De 2 polegadas. Então, a área a gente pode determinar, né? A área seria de uma seção transversal, que seria a circunferência, que ele nos forneceu um diâmetro de 2 polegadas. Então, a gente pode escrever que vazão vai ser velocidade vezes π, o diâmetro ao quadrado, sobre 4, onde πd quadrado sobre 4 é a área da circunferência. Então, para determinar a vazão, a gente precisa determinar a velocidade. E velocidade a gente vai poder tirar aí da equação de Darcy-Weisbach, que é dada por ΔH, seria a perda de carga, é igual a perda de carga distribuída, que é da tubulação, fator de atrito, vezes comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade, mais a perda de carga localizada, que é o somatório dos coeficientes de perda de carga, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2g. Então, dessa equação, a gente obtém a velocidade, e com a velocidade, a gente calcula a vazão. Bom, então, isolando aqui velocidade na equação, né, a equação ficaria como? E arranjando, ficaria ΔH. Antes de isolar a velocidade, a gente põe o termo da velocidade em evidência. Então, a gente fica aqui com F, L sobre D, mais o somatório de K, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2g. Então, isolando a velocidade aí, a gente teria aqui velocidade, esse 2g vai multiplicar o ΔH, então 2g vezes o ΔH, dividido por todo esse termo que está entre parênteses, F, L sobre D, mais o somatório de K. Como a velocidade era ao quadrado, passa para o outro lado, uma raiz quadrada. Então, a gente tem a velocidade isolada, que é o que a gente precisa para calcular aí a vazão. Essa velocidade, ela depende do ΔH, que é a perda de carga, e depende do fator de atrito, né? Além da gravidade, que é constante, o comprimento L da tubulação, que a gente pode somar, o diâmetro D que foi dado e as somas de perdas de carga. Então, dessa forma que a gente consegue achar a vazão, achando a velocidade. Para isso, a gente precisa achar a perda de carga. A perda de carga, ele deu lá uma carga hidráulica de 0,50 metros. Por quê? Porque se a gente considera aqui, ó, como ponto 1 e aqui como ponto 2,
Aplicando o Bernoulli entre 1 e 2, né, que eu posso até aplicar aqui para vocês verem, ó, V1 ao quadrado sobre 2G mais pressão 1 sobre peso específico mais Z1 é igual a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G mais pressão 2 sobre peso específico mais E2 mais o ΔH de 1 para 2, que é a perda de carga. Aqui, ó, nível constante, velocidade 0. Aqui, nível constante, velocidade 2, 0. Está aberto, pressão atmosférica, 0. Está aberto, pressão atmosférica, 0. Então, fica que o ΔH de 1 para 2 vai ser o Z1 menos E2. Ou seja, Z1 aqui seria o 50, menos E2, que seria o 49,5. Que é onde ele diz que tem uma carga hidráulica de meio metro, tá? Então é disso que ele está falando, de uma carga hidráulica de meio metro. Ele já deu o nosso ΔH. Então falta esse F. Esse F eu vou determinar, tá? Através do método da tabela, tá? Tabela A1. No exercício 3, que está disponível já, eu expliquei como achar os três formas de considerar e achar o F. Tá lá bem explicado. Quem puder, não assistiu ainda, assista o exercício 3, tá? Então, eu vou fazer pelo método da tabela 1, que a gente vai pegar e vai considerar aí o diâmetro. Primeiro a gente tem que converter. Então, eu vou ter lá 2 polegadas. Eu vou considerar uma polegada como 0,025 metros, tá? Que vai dar aí 0,05 metro, que é a mesma coisa que 50 milímetros, que eu preciso lá na tabela. Aí eu vou ter que encontrar a rugosidade. Aí eu vou lá no material, né, que é ferro fundido com revestimento asfáltico, tabela 2.2. Aí eu vou ter lá 0,12 e 0,20. Eu vou pegar o 0,20, maior rugosidade, 0,20 milímetros, tabela 2.2, tá? No meio do livro essa tabela está. Pegando o maior valor, que é o valor que tem arredondado. Aí eu vou na tabela 1, né? Vou pegar lá a tabela de 50 milímetros, tá aí mostrando para vocês a tabela. Vou pegar na coluna de 0,20 e vou adotar uma velocidade. Vou adotar a velocidade de 1 metro por segundo. Aí vou lá na linha de velocidade de 1 metro por segundo, na coluna de 0,20 e vou ler o valor de F. Aí eu vou ler o valor de F de 0,0308. Com o valor de F, né, a gente consegue lá calcular a velocidade. O que falta aqui é o valor do somatório de K. Vamos fazer esse somatório de K aqui separadinho, né, para a gente ter aí bem considerado. O que a gente tem de acessórios? A gente tem uma entrada, né, então a gente tem 0,5. Aí a gente tem aqui um cotovelo de 45, um de 45, então 2 vezes o de 45, que é 0,2, mais aqui a gente tem uma saída de 1, né? Então a gente tem a soma aí de 1,9, somatório de K. Então a gente calcula essa velocidade como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, 9,8, o ΔH, que é de 0,5, dividido pelo F, que é 0,0308, vezes o comprimento L. O comprimento L, ó, colocando aqui, vou colocar aqui, ó, o comprimento L total é 1,8 com 1,2 com 1,8. Então, 1,8 mais 1,2 mais 1,8, que a gente tem aí 4,8 metros, tá? Então, vezes 4,8, o diâmetro 0,05, a gente deixa em metro,
aí mais o somatório, que é 1,9. Aí a gente calcula essa velocidade e vai encontrar o valor de 1,42 metros por segundo. Bom, deu 1, não deu, né? Então a gente pega o valor mais próximo lá da tabela, que seria 1,4 metros por segundo. Aí a gente vai ler o valor de F. O valor de F é 0,0302. Aí a gente calcula um novo valor de V. A raiz quadrada de 2 vezes 9,8. Quem quiser já deixar calculado esses outros valores, já facilita, né? Aí 0,0302, aí aqui 4,8 não muda, 0,05 mais 1,9. Aqui esqueci de fechar o parênteses, fecha o parênteses, aí aqui a gente calcula 1,43 metros por segundo, e aí quando a gente vai na tabela, para arredondar é 1,4 de novo, então voltaria nesse F, então a gente chega na conclusão, portanto, que a velocidade é 1,43 metros por segundo. Se essa é a velocidade, a vazão pode ser calculada. Vazão, então, é de 1,43 metros por segundo vezes π, o diâmetro 0,05 quadrado, aí dividido por 4. Então, calcula-se a vazão, e aí a gente acha 2,9 vezes 10 a menos 3 em metro cúbico por segundo, que a gente pode escrever que o metro 10 a menos 3 metro cúbico dá 1 litro, seria 2,9 litros por segundo. E aí a gente tem a resposta aí de qual é a vazão, né? Só que ele também pede qual é a carga de pressão disponível no ponto médio do trecho horizontal do sifão. Então a gente vem aqui, ó, na metade, no ponto médio, a gente põe aqui que esse ponto é um ponto P aí qualquer, tá? Então, deixa eu apagar aqui, a gente fazer essa outra parte. Então ele quer saber qual que é a carga de pressão. O que seria? É a pressão sobre o peso específico, tá? Isso que ele está pedindo. Então se a gente aplica um Bernoulli entre 1 e aquele IP, né? Vou colocar aqui 3, né? Esse ponto 3, mais fácil, o ponto M. Então, ó, aplicando um Bernoulli entre 1 e 3, a gente teria V1 ao quadrado sobre 2G mais pressão sobre peso específico mais E1 igual a velocidade 3 ao quadrado sobre 2G mais pressão em 3 sobre peso específico mais E3 mais o ΔH de 1 a 3, né? Então aqui, essa velocidade de 1 é 0, que é lá nível constante. A pressão 1 é 0, que é atmosférica aqui, tá? Z1 a 50. V3 a gente calculou, que deu 1,43, né? Que é velocidade dentro da tubulação. P3 sobre o peso específico é o que a gente quer. Z3 a gente tem ali. E o ΔH a gente precisa calcular. Então, isolando aqui, ó, P3 sobre peso específico, que a gente quer calcular, vai ser Z1 menos E3, né? Passa para lá, menos V3 ao quadrado sobre 2G e menos o ΔH de 1 para 3. Então, a gente calcula quem é o ΔH de 1 para 3, né? Como que a gente calcula? Por essa equação aqui, né? Porque a gente já tem a velocidade. A gente tem o F, que é o 0,0302. A gente tem o L, que vai ser 1,8 mais metade aqui, 0,6, então 2,4, tá? Vai ser o L aqui, ó, 1,8 mais 0,6 aqui, tá? Aí o diâmetro a gente tem que é 0,05 mais o somatório de K. O que a gente vai ter de K? Vai ter a entrada é 0,5 mais
um cotovelo de 45 só, né? Que é 0,2 mais 0,2. Vezes a velocidade, que é 143 ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade, 9,8. Então, a gente calcula aí o ΔH de 1 para 3. Vamos encontrar o valor de 0,222 metros. Então, substituir lá, a gente vai ter que a pressão 3 sobre o peso específico, que é a carga de pressão ali no ponto médio do sifão, Z1, que é 50, tá aqui, ó, 50, menos E3, 50,5, 50,5, menos V3, 143 ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8, que é a gravidade, menos o ΔH, que a gente calculou 0,22. Então, a gente acha que P3 sobre o peso específico é menos 0,83 metros. Como a gente está falando aí do fluido água, metros de água. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Vou aguardar você em um próximo exercício. Até mais!